Olá, muito boa tarde. Seguindo o nosso compromisso de poder manter com você, nosso telespectador aqui do Facebook, nosso apreciador de redes sociais, e você que acompanha o nosso mandato, o mandato da Prefeitura Municipal via esse instrumento tão importante que é o instrumento das redes sociais. Isso nos aproxima, isso facilita aqui a minha compreensão com relação aos anseios daqueles que hoje vivenciam as redes sociais e naturalmente também me dão a oportunidade de poder dar satisfação do trabalho que nós estamos mantendo aqui na Prefeitura Municipal desde o dia 1º de janeiro de 2017, quando aqui chegamos. Quero agradecer muito a você que está nos acompanhando e já aqui começar o nosso bate-papo, começar aqui a nossa prestação de contas a você que nos acompanha via redes sociais. Durante a semana, nós já havíamos anunciado aqui a live e algumas pessoas já se anteciparam e fizeram os seus questionamentos. Como hoje nós temos um tempo limitado de 30 minutos para essa interação, para esse compartilhamento de ideias aqui, eu vou procurar ser o mais objetivo possível para poder responder os questionamentos que aqui já foram feitos, os questionamentos que antecederam aqui o próprio início da live. E eu quero iniciar conversando um pouco com a Juliana Paixão. A Juliana fez uma consideração que me preocupou, até em razão do pedido da consideração que foi feita, eu quero aqui já imediatamente ler. A Juliana diz o seguinte: queria saber sobre a falta de neuropediatra, de um neuropediatra que foi dispensado em janeiro. E até o momento não colocaram outro no lugar. Nossas crianças estão sem médico e precisando urgente dos seus tratamentos. Veja, Juliana, importante a sua consideração. Hoje à tarde mesmo nós fizemos uma discussão em torno dessa sua dúvida e a conclusão que eu posso aqui lhe entregar como resposta nesse momento é de que nós estamos fazendo um protocolo de atendimento e solicitando a contratação emergencial do neuropediatra, como você aqui se referiu. A nossa unidade de educação ela tem uma neuropediatra por meio de um convênio com o núcleo de apoio e aprendizagem. Portanto, com a elaboração desse novo protocolo, as crianças que estiverem nas escolas municipais serão atendidas por essa profissional. A escola encaminhará diretamente a este núcleo. Portanto, a sua consideração ela é muito valiosa para nós. Eu espero, Juliana, que você nos ajude a acompanhar e a fiscalizar esse compromisso que eu estou aqui assumindo com vocês. Eu quero seguir na linha aqui da saúde, seguir respondendo alguns questionamentos que vêm da área da saúde. A Sui Capato também entrou em contato aqui conosco via rede social, fazendo a seguinte consideração: por que o postinho de saúde não dá mais remédio à noite? Ela diz que passou na unidade da HPAMA e que tem um recado, que à noite só quem está em consulta pode pegar o remédio e quem não tem como ir de dia, questiona aqui a SUI. Eu quero ressaltar que o horário de funcionamento da UBS HPAMA é de 8h30 às 11h30 e das 13 às 16h30 e também das 17h30 às 20h30. E em nenhum momento foi interrompido esse fornecimento. Somente depois dos cortes de horas extras, os curativos, testes de glicemia e vacinas foram interrompidos. Então, se há algum questionamento aqui tratando da distribuição da medicação, isso precisa ser novamente verificado. Nós temos horário de funcionamento das UBSs e especialmente a do Tamoio, a da Hortolândia e a da HPAMA entregam o medicamento normalmente das 17h30 às 20h30, elas fecham às 21 horas. A Unidade Básica de Saúde do Novo Horizonte, ela entrega medicamento das 17 horas às 19 e ela fecha essa unidade fecha às 20 horas e todas as demais outras unidades funcionam das 8 às 17 horas. E uma pergunta aqui é interessante, até para que a gente possa situar os limites de competência de cada um aqui dentro desse processo de distribuição de medicamento. E eu quero aqui me referir especialmente
ao Vinícius Passilongo. O Vinícius, ele me fez a seguinte pergunta: cadê a saúde em primeiro lugar? Estou aguardando o encaminhamento para a Unicamp desde o começo do ano. Onde está a prioridade, prefeito? Questiona aqui o Vinícius. Vinícius, as vagas da Unicamp, elas são disponibilizadas pela DRS-7. A DRS-7 é uma unidade aqui do estado, é uma divisão regional de saúde que atende esta região. Ou seja, todos os encaminhamentos são feitos por Jundiaí conforme a disponibilidade apresentada por Campinas. Essa não é uma responsabilidade que está sobre as nossas alçadas aqui, a nossa alçada aqui na prefeitura. Esta é uma responsabilidade da DRS-7. E é importante dizer que a maioria destes casos, a maioria é resolvida aqui em Jundiaí mesmo. E apenas casos muito específicos são encaminhados para a Unicamp. Mas isso é a esfera de competência. Eu peço a você que localize, Vinícius, um serviço de ouvidoria da DRS-7, dessa divisão regional da saúde. E você possa fazer o questionamento, porque este questionamento específico não está sob a alçada aqui do município solucionar como você nos cobra. Vinícius, a saúde tem sido uma prioridade aqui diariamente. O primeiro ato que tomei no governo foi exatamente reorganizar o Hospital São Vicente e, a partir da reorganização do Hospital São Vicente, a criação de um programa chamado Saúde em Dia, que fez cerca de 82 mil consultas. Eu posso, no decorrer aqui da live, passar os números objetivos a você, mas nós temos feito um esforço enorme para poder melhorar o atendimento de saúde da nossa população, que é uma absoluta prioridade do nosso governo. Nós não temos feito aqui tudo aquilo que nós desejamos fazer. Eu herdei uma circunstância catastrófica sob o aspecto financeiro. Eu costumo não olhar pelo retrovisor quando eu lido com a execução dos nossos projetos e do nosso plano de governo. Mas eu preciso situar você que está em casa que eu herdei aqui para o início de janeiro cerca de 100 milhões de reais em dívidas deixadas por um governo que não tem e não teve o menor compromisso com a responsabilidade financeira, a menor responsabilidade. Posso dizer isso com absoluta tranquilidade, porque aqueles que estão assistindo podem inclusive contestar estes dados. Mas hoje a circunstância que tenho é que, além dos serviços que já estavam sendo planejados por nós pegamos uma dívida de 100 milhões de reais, o que impede inclusive que nós façamos ampliação de novos serviços aqui na cidade. Isso me chateia muito. Isso me deixa absolutamente preocupado, porque eu tenho um compromisso com a população, mas infelizmente nós precisamos ter gestões e ter responsabilidade com a área financeira. Infelizmente, coisa que a gestão passada não se preocupou. E aqui vem uma outra pergunta que ela é recorrente. A Érica Moraes é quem me faz aqui esse questionamento. Ela diz o seguinte: os moradores aqui da Vila Progresso, prefeito, querem saber com relação à UPA, que começou a ser construída e não tem mais ninguém trabalhando para a finalização. E ela me pergunta: prefeito, não vai ser dado andamento, não será dado andamento a essa medida? Eu quero aqui dizer a você que, diante das heranças que nós recebemos, as péssimas heranças que recebemos do governo anterior, este é um outro exemplo clássico do despreparo e da falta de planejamento, da falta de organização da gestão que nos antecedeu. Nós tivemos uma discussão com relação ao problema físico, problema estrutural. Há um problema de engenharia naquela construção. E deixa eu me localizar aqui, são muitos os questionamentos e infelizmente às vezes as coisas não estão tão bem organizadas, mas eu quero te responder, meu amigo, dizendo que há um erro estrutural na unidade básica, na UPA, lá da Vila Progresso. Há um erro estrutural, há um erro que foi cometido lá na execução do projeto. Nós montamos uma equipe, o Sindicato dos Engenheiros inclusive acompanhou, e há uma falha no projeto, uma falha estrutural. Ou seja, eu não posso dar sequência a uma obra cujo projeto está errado.
o dimensionamento da estrutura da UPA está feito de modo errado, ou seja, é colocar em risco a nossa população, dar sequência a um projeto, dar sequência a uma obra que não tem nenhuma condição de ser viabilizada após ser entregue. Então, eu quero muito dizer a vocês que eu vou dar sequência à UPA, sim, da Vila Progresso. Porém, essa sequência será dada a partir do momento que nós tivermos um novo projeto e que este esteja dimensionado de modo correto, coisa que o projeto anterior, infelizmente, falo isso com muito pesar, porque isso é desperdício de recurso público. A falta de sequência de obras na cidade dá a impressão de um cemitério de obras, mas não só em razão da falta de recurso deixada para dar sequência à UPA, mas como um erro de projeto. Isso significa que, se pronta ela estivesse hoje nos moldes que foi executada, em que ela se iniciou a execução, ela colocaria em risco a vida da nossa comunidade. Não é isso que eu farei e não é isso também que nós temos certeza que está sendo aqui cobrado para nós, cobrado aqui para que a gente tome providências. Eu vou dar sequência aqui ao nosso Fala Jundiaí. Tem mais uma série de questionamentos que aqui estão sendo feitos. Me permitam, vou abrir aqui os nossos comentários. Aqui o Paulo Correia. Você veja que eu estou me desentendendo aqui com o meu telefone. Eu estou abrindo e não estou conseguindo ler aqui as perguntas. Mas vamos lá. O Ronaldo, ele diz assim: cadê a UBS do Jundiaí Mirim? A UBS do Jundiaí Mirim, ela está, você sabe muito bem, ela funciona, ela tem uma estrutura física muito deficitária. Para se ter uma ideia, o dentista fica no piso superior, impedindo pessoas que estejam, mulheres grávidas, impedindo aqueles que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de acessibilidade, de acessar o segundo andar, como por exemplo o dentista. Eu já coloquei no nosso planejamento a construção de uma nova unidade básica de saúde no Jundiaí Mirim, assim como estava anteriormente prevista. Quando nós deixamos o governo em 2012, já havia esta previsão. Inclusive, em frente ao posto, ao lado direito, já há um terreno que havia sido preparado para isso. Nós vamos dar sequência. Então, você, por favor, acompanhe, porque a UBS do Jundiaí Mirim está na nossa prioridade para execução. A Neide Monteiro, ela me diz assim: não consigo marcar consulta no posto no Morada das Vinhas. Eu gostaria muito que, Neide, você me mandasse por inbox qual é a consulta que você está aguardando no Morada das Vinhas. Eu vou olhar a razão pela qual isso ainda não foi considerado, porque ainda não foi agendada a sua consulta, e vou tomar as providências para que você pare de aguardar essa consulta que você já aguarda há muitos anos. A Juve Santista, ela me questiona: não vai chamar quem passou no concurso público? Sim, nós vamos chamar à medida que as condições financeiras aqui permitam. Hoje nós passamos por uma crise enorme, a circunstância, infelizmente, não é uma circunstância de melhora. Nós estamos tendo diariamente aqui uma avaliação com relação às nossas receitas e, infelizmente, elas não reagem. Nós estamos num momento extremamente delicado das finanças aqui do município. Por isso, por mais que nós tenhamos a necessidade de chamar aqueles que foram aprovados nos concursos públicos, nós estamos aguardando a nossa disposição financeira para poder, de fato, fazer a contratação responsável das pessoas. Quero agradecer aqui as manifestações de apoio, quero agradecer aqui muito a você que está nos acompanhando. A Silmara Sudati diz assim: senhor prefeito, nessa administração, toda vez que fui retirar os remédios de minha mãe, sempre havia algum em falta, e agora todo mês sempre falta algum remédio. Isso nunca aconteceu. Isso vai regularizar? Silmara Sudati, eu gostaria que você informasse aqui na nossa audiência quais são os medicamentos que estão faltando, porque eu tenho uma lista de remédios que são de responsabilidade e distribuição do nosso município. Aliás, é muito importante a Silmara, se ela puder dar publicidade aqui a esses medicamentos que estão faltando e que ela está nos cobrando, porque eu vou abrir aqui
um material. Me permita só poder fazer aqui a minha cola, em razão de ser esta uma responsabilidade que eu tenho e que eu cuido. Quais são os dados, Silmara, que eu tenho aqui para te oferecer e para que você possa me ajudar, inclusive contestando, caso não seja a realidade aonde você busca o medicamento. A Relação Municipal de Medicamentos, o REMUNE, ela é composta por 376 itens. São 376 itens que compõem esta lista. Hoje, a informação que eu tenho da nossa unidade de administração é que somente 7 remédios estão em falta. Que sejam, quais sejam? A goserelina, ziprasidona, mesalazina, lamotrigina, topiaramato, etecavir e bromocriptina. Ou seja, não é para estar faltando medicamento na sua unidade, a não ser estes 7. E aí você poderia me questionar, e estes 7 por que que estão faltando? Eles estão faltando devido ao atraso de entrega de fornecedores, que já foram inclusive notificados. Eu não admito falta de medicamento em unidade. Eu não admito que os serviços básicos da nossa população estejam sendo prejudicados. Eu tenho dado prioridade a isso. E tenho dado prioridade e me chateia profundamente uma informação de uma cidadã da nossa cidade que diz que há constantes faltas. Porque dos 376 medicamentos da nossa relação municipal, 7 estão em falta em razão dos fornecedores. E eu já listei aqui quais são os 7. Então gostaria muito que você pudesse me dar a informação aqui mesmo, dentro desta própria live, da medicação que falta para a sua família, para que eu possa tomar aqui as providências. Mas é muito importante que a gente não confunda quais são os medicamentos que estão na REMUNE, na rede municipal de medicamentos, aqueles que são distribuídos pelo Estado e também na lista de medicamentos do governo federal. São 3 listas distintas e a nossa aqui do município, ela está absolutamente tratada com respeito ao nosso cidadão. Portanto, Silmara, eu gostaria de ver a sua resposta, você pode me auxiliar para que eu possa aqui cobrar dos nossos técnicos uma resposta pronta a você. Aqui o Wagner Padovani diz assim: o SAMU está aguardando as melhorias da nossa base. Uma posição, Luiz, nós queremos uma posição. Wagner, eu visitei o SAMU, você sabe disso. Nós tomamos imediatamente a providência de contratar novas ambulâncias para que pudessem suprir o desmonte que foi feito no SAMU. O SAMU está localizado num espaço que não é adequado. As circunstâncias que os profissionais trabalham são circunstâncias muito ruins, eles estão num absoluto desprestígio. E eu já estou me movimentando para que consigamos um novo espaço, um novo local, para que o SAMU possa estar, assim como o conserto das nossas viaturas. Eu tenho profundo respeito por vocês do SAMU. Me perdoem a falta de condições financeiras nesse momento, de já tomar as providências, mas já estão aqui sendo encaminhadas, porque eu entendo que você, Wagner, tem razão quando você cobra uma melhoria aqui no SAMU. Prefeito, em relação à rotatória do Jundiaí Shopping, está um caos. Gabriel, o nosso gestor aqui de mobilidade, o Silvestre, ele tem feito alguns trabalhos experimentais para poder livrar o tráfego, especialmente aos domingos, horário de fluxo de shopping, daquela rotatória. Eu vou pedir, Gabriel, se você tiver um interesse em receber o material por completo aqui das ações que estão sendo tomadas para poder minimizar os efeitos lá do tráfego na rotatória da Avenida do Trevo, ali do Jundiaí Shopping, eu te agradeço, Gabriel. Eu te mando tudo completo. Se você quiser, agenda um bate-papo seu com o nosso gestor de mobilidade, que é o Silvestre, ou então, se você me encaminhar o seu telefone, amanhã mesmo eu peço para que ele entre em contato contigo e te dê toda a satisfação do que está sendo montado ali para minimizar os efeitos daquela rotatória que tem gerado um problema enorme para nós. André, obrigado aqui pela sua consideração, fico feliz. Júnior, você é generoso, generosidade extrema aqui da sua parte, muito obrigado. Obrigado, Marlete. Obrigado, Tânia, feliz aqui com a sua consideração. A Suzy Machado Fortarel,
ela diz assim: muita demora para consultas, Luiz, e também no Luiz Braille. O Luiz Braille é um patrimônio da cidade. Nós vamos procurar fortalecê-lo à medida que nós tenhamos mais orçamento. Quero fazer um registro que o deputado Miguel Haddad, o nosso deputado federal que nos representa aqui em Jundiaí, tem batalhado por emendas parlamentares para que nós possamos fazer um grande mutirão aqui na cidade, especialmente na área de oftalmologia. Então, você tem razão, as questões, nós chegamos aqui num complexo colapso do sistema de serviço público da cidade, a saúde, a segurança, a educação, chegamos com diversos problemas, tem sido muito difícil esse início de governo para nós. Eu peço a sua compreensão, a sua paciência, e nós vamos colocar a cidade nos trilhos, infelizmente não na velocidade que eu gostaria, mas eu tenho trabalhado muito aqui na prefeitura para que a gente possa encontrar caminhos e avanços. Obrigado, Suzy Machado, pela sua participação. A Sueli Rouve, ela diz assim: vou aproveitar para pedir mais um mutirão de castrações e precisamos urgente de um abrigo para os animais que estão pelas ruas com toda a infraestrutura. Veja, Sueli, você está acompanhando, tanto que você pede para que nós façamos mais um mutirão. Nós temos atuado com esse conceito. A política do bem-estar animal, o DBEA, que é o Departamento de Bem-Estar Animal, hoje cuidado por uma excelente técnica que eu quero aqui valorizar, que é a Alessandra. Ela tem feito um trabalho maravilhoso diante das poucas circunstâncias de investimento que ela tem. Ela tem se esforçado muito para poder dirigir melhor o nosso Departamento de Bem-Estar Animal. Nós estamos programando, sim, mais mutirões, mais castrações para o controle da população animal na cidade. E o abrigo, ou o novo DBEA, nós estamos providenciando também recursos através de uma contrapartida para poder executar esse empreendimento. Mas eu quero deixar aqui para você que acompanha a política do bem-estar animal, que nós faremos investimentos nessa área, faremos investimentos nessa direção, porque eu acredito muito que nós devemos valorizar esta política de bem-estar animal. Vou dar uma sequência aqui aos questionamentos. A Dulce Honório, ela disse que passou com a médica na UBS faz 2 meses, ela pediu um exame e um cardiologista, mas até agora nada, não fui chamada, e quando eu vou saber dos resultados para tomar a medicação? Dulce, como esse é um programa específico e você já passou pela unidade básica, eu vou te fazer o mesmo pedido que fiz aqui há alguns instantes. Me mande, é possível por inbox, Carol, nós recebemos aqui me mande por inbox aqui todo o seu relatório do problema que você passa, me encaminhe um telefone que eu vou sim entender o porquê da demora e vou te dar uma satisfação. Tem um tirão no dia 15, no Parque Centenário. A Mi Alves Acioli, somos desrespeitadas quanto diretores de escola pela própria Secretaria de Educação. Bom, a minha iniciativa de poder dialogar com a comunidade, ela não exclui os nossos servidores públicos. Eu já estive por algumas vezes, por 2 ou 3 vezes mais especialmente, com um grupo de diretores da educação aqui em Jundiaí. Vocês são os mediadores, vocês são os gestores do conhecimento da cidade. Em hipótese alguma nós vamos tolerar qualquer tipo de desrespeito aos nossos educadores. Mi Alves Acioli. Então você, por favor, entre em contato, você tem como servidora pública todos os caminhos, procure o nosso gabinete que eu quero entender o desrespeito que está sendo tomado com vocês, porque isso é inadmissível. Eu não admito o comportamento desrespeitoso com qualquer cidadão e valorizo muito os nossos servidores de educação. Por isso, gostaria muito que você me relatasse qual foi o desrespeito. A Fabiana Tasca, quando o transporte vai ser gratuito para idosos acima de 60 anos? Fabiana, é difícil nós afirmarmos o quando, porque quando nós chegamos aqui, havia sido implementada uma política de subsídio no transporte coletivo. O que significa isso? Os índices que aferiam aumento de tarifa na cidade, eles eram índices relacionados ao volume de passageiros dividido pelo custo do sistema, dava o valor da tarifa.
Quando ingressou a última administração aqui, ou melhor, a última falta de administração aqui na Prefeitura Municipal, eles criaram o modelo do subsídio, que significa que a Prefeitura vai pagando com recursos do próprio Tesouro Municipal, da própria Prefeitura, esse aumento. Só que, para este ano, a previsão é de cerca de 30 milhões de reais de subsídio no transporte. E a outra gestão, infelizmente eu tenho que dizer isso, não para olhar pelo retrovisor, mas para poder justificar a minha resposta, deixou 3 milhões de orçamento para uma despesa de 30 milhões de reais. Ou seja, 27 milhões de reais a mais de furo. E o que significa isso? Quando eu implemento mais uma gratuidade, ou seja, descer de 65 para 60, eu preciso ter capacidade financeira para poder pagar esse subsídio do transporte, ou então aumentar a tarifa. Eu não consigo entregar a gratuidade, porque isso significa uma renúncia de receita para as empresas, sem apontar claramente como pagar essa conta. Administrar essa necessidade, você poder adequar os desejos da sociedade, os compromissos que foram estabelecidos com o orçamento. Eu tenho um compromisso, que é de não permitir que a cidade volte ao caos financeiro que me foi entregue. Eu não quero para o meu sucessor aquilo que eu recebi aqui na Prefeitura. Você chega alimentado por uma grande esperança, pelo desejo da população de querer mudar o formato da gestão, de querer melhoria nos serviços e pega uma situação totalmente de prefeitura endividada. Isso foi muito ruim, eu não desejo isso para nenhum sucessor que eu venha ter. Portanto, vou cuidar com responsabilidade. E neste momento não é possível aumentar para 65 anos, para 60 anos, a gente reduzir para 60 anos a gratuidade do transporte. Infelizmente. Eu aqui agora me desconectei, estou voltando. A André Alves está dizendo que as pessoas que moram em outras cidades da região sofrem muito. A Ana Paula diz assim, olha, oi, eu fui usar o PA da Vila Hortolândia e não tinha cadeira para sentar. Não tinha cadeira para sentar, porque a cadeira não tem assento. Ana, nós estamos fazendo um trabalho aqui na Prefeitura e o que eu pretendo? Fazer uma reorganização na estrutura física das nossas unidades. Nós queremos uma padronização, queremos um mobiliário que seja compatível com o espaço que você está, no caso, um pronto atendimento. Nós colocamos isso no nosso planejamento aqui e nós procuraremos já, a partir do ano que vem, separar recursos para isso. Por que eu estou dizendo o ano que vem? Porque eu fico com muito medo de assumir um compromisso com você e não cumprir. E hoje a situação financeira é muito delicada, eu não posso assumir compromisso de novos investimentos. Mas como é localizado no PA da Hortolândia, eu vou pedir à nossa assessoria que acompanha aqui a nossa audiência, para que tome providências no sentido de verificar o que está acontecendo com as cadeiras lá do PA da Vila Hortolândia. A Bárbara Oliveira diz assim, nós educadores precisamos tirar abonadas e férias prêmio, e não tem profissionais para nos substituir. Quando esse problema será solucionado? Bárbara, esse problema que você aponta é verdadeiro. Eu não escondo problemas que a administração tem, até porque acho que a pior forma do gestor público se comportar com a sociedade é na base do esconderijo. Eu estou aqui francamente dizendo a você que nós temos problemas sim hoje de contingente na área educacional, de professores, de ADIs, enfim, nós temos essa problemática. Quando isso será solucionado? Quando nós tivermos condições financeiras de fazer contratações. Há uma retração. Nós vivenciamos aqui um dilema que é muito complicado e eu quero compartilhar com você, que é o aumento da despesa com a redução da receita. Isso vai ampliando o abismo no equilíbrio das contas públicas. Até quando nós tivermos aqui quando nós tivermos condições financeiras de estabelecer o pagamento, as férias, as abonadas, a substituição, nós faremos, mas esse momento realmente é um momento muito difícil. Boa noite, prefeito. Eu ainda não consegui fazer a minha ressonância, mas quero parabenizar as suas secretarias, especialmente a Priscila,
que foi muito atenciosa comigo, mas gostaria de saber quando vou fazer esta minha consulta com o neuro. João, eu preciso pegar a agenda aqui para poder lhe dar essa informação. Como você já está falando com a Priscila, eu peço que amanhã mesmo você entre em contato novamente com ela para que a gente possa te dar esta satisfação. Eu vou dar uma andada aqui pelas nossos questionamentos, são inúmeros questionamentos chegando. A Líbia, a Jesse pedindo para que nós olhemos melhor para a região do Medeiros e do Sarapiranga. Vou fazer isso com muito carinho, tenho um carinho enorme pela região do Medeiros, do Sarapiranga, toda essa região de franco crescimento da cidade. O Medeiros é impressionante como cresce, a região oeste de Jundiaí vem crescendo muito, o Medeiros não é exceção. O Elton Rosa, Luiz, eu sou morador do residencial Cravos, na rua Rafael Bavoso. Estou com uma solicitação de implantação de boca de lobo há quase um ano. Existe previsão para a conclusão desse serviço? Elton, eu preciso te dar essa satisfação após a consulta que farei ao DAI. O que eu gostaria de pedir a você? O nosso instrumento da live é um instrumento para que eu possa aqui interagir com vocês. Mas o nosso Facebook ele não se encerra após a conclusão da live. Então, me mande mensagens inbox. Nós temos uma estrutura que vai responder a vocês diante daquilo que nós tivermos de resposta dos nossos técnicos aqui da Prefeitura. Então, por favor, essas perguntas mais específicas, eu vou pedir muito para que a gente possa ter condições de responder depois. Eu não consigo fazê-las de bate-pronto. Vamos lá. O Ricardo Almeida. Zona Azul está tomando conta da cidade. Não há fiscalização dos flanelinhas que praticamente nos obrigam a pagar para poder estacionar. Além do parquímetro, pagamos flanelinha. O parquímetro, Ricardo, já tem um aplicativo que você pode baixar no seu telefone e não ficar na dependência de ter a moeda, de ir até a máquina, de contar com alguém que troque o seu dinheiro por moeda para você pegar o seu ticket. Baixa o aplicativo. E com relação aos flanelinhas que você aqui se referiu, nós temos feito um trabalho de fiscalização na cidade como um todo. Agora, não é simples, o nosso efetivo não é um efetivo que contempla a cidade como um todo, mas eu tenho um compromisso aqui, Ricardo, se você puder me dar uma direção de quais são as regiões, de qual a região que você mais frequenta e percebe a presença, nós vamos sim fazer uma intervenção para que não haja essa coação, você não seja coagido a ter que pagar para estacionar numa via que é pública. A segurança está complicada, muita criminalidade na cidade, poucos policiais. Dani, realmente a sensação de insegurança ela é constante em todas as cidades do país. Nós temos ainda em Jundiaí índices que são índices se comparados ao restante do Brasil, índices ainda menos piores, eu vou dizer dessa forma. Eles não são ótimos índices, porque índices criminais, eles por mais que sejam menores, eles são muito ruins para a sociedade. O que eu tenho feito, hoje inclusive, fiz uma reunião com o comandante da guarda, com o gestor da segurança e com mais alguns técnicos, para que a gente intensifique nos mapas da violência de Jundiaí, ou seja, onde há uma mancha criminal, uma incidência maior de criminalidade, o nosso efetivo. Não sei se você percebeu, voltaram as blitzes na cidade, tanto da Polícia Militar como da própria Guarda Municipal. E a Polícia Civil tem feito, como tradicionalmente faz, um bom serviço de investigação criminal. Não é simples. Tratar com a questão da segurança pública no momento de tamanha instabilidade social e fragilidade da nossa economia, ampliação do desemprego, é um serviço muito complexo. Mas nós temos aqui atribuído investimentos, inclusive inteligência, para poder contemplar a demanda da sociedade. A segurança é uma demanda enorme. Pessoal, eu já passei aqui 10 minutos do que eu havia me comprometido a ficar online aqui com vocês. Quero mais uma vez me comprometer a transformar este espaço num espaço democrático de questionamentos da sociedade. Eu tenho muita disposição de poder dar para você toda a satisfação do mundo. Nós acreditamos nisso, acreditamos que esse instrumento é um instrumento que cada vez mais, no conforto do lar, no trabalho, aquele que é passageiro dentro do carro pode acompanhar e tirar as suas dúvidas com relação à gestão. O meu Facebook
ele funciona, como disse, não só em períodos de live. Portanto, você que está me acompanhando e queira deixar o seu pedido, a sua consideração, a sua demanda por inbox, faça isso e nós vamos te dar toda a satisfação. Eu e a minha equipe estamos muito dispostos a acertar na gestão pública, de acertar realmente os caminhos para uma gestão mais inovadora e mais moderna. E quero encerrar convidando a você que ainda não baixou um aplicativo, o aplicativo da Prefeitura de Jundiaí, o app Jundiaí, que baixe. Você pode agendar consultas, você pode desagendar, informar o desagendamento de consultas, serviço de toda a ordem tributária, serviços, são mais de 85 serviços no nosso aplicativo. Baixe o aplicativo. Muitas dessas considerações que foram feitas aqui, elas estão lá no nosso aplicativo. É possível, via aplicativo, você ter todas essas informações e fazer aqui todos os seus questionamentos. Mais uma vez, agradeço muito a você que nos acompanhou. Eu tenho um horário limite, eu preciso ainda cumprir outros compromissos, por isso vou encerrar a live aqui na noite de hoje, mais uma vez desejando a você que participe do nosso governo. Participe não enquanto militante partidário, participe enquanto um fiscalizador, enquanto alguém que cobra e quer entender exatamente como andam os caminhos da gestão da nossa cidade. Fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.